Olá, pessoal. Cá estamos, né? Aqui a gente se encontra para mais um novo encontro, para mais uma aula. Eu sou a professora Geilza Corsino e professora de língua portuguesa e literatura brasileira, e nós vamos trabalhar hoje com literatura. Né? Nós vamos trabalhar dando seguimento às escolas literárias do século XIX. O século XIX, eu gostaria de alertá-los, né? Só sinalizar que foi um século bastante propício, né? Bastante fértil. Foi um século que nós tivemos aí várias escolas literárias. Nós temos aí no século XIX o romantismo, né? Que trabalha com a emoção, que foi a ascensão da burguesia, a burguesia no poder, onde trabalha com a emoção, certo? E nós hoje vamos dar uma estudada sobre a próxima escola do segundo ano, né, da ementa do segundo ano, que ocorreu em meados do século XIX, certo? E essa escola, ela é realismo, né? Realismo-naturalismo, tem até essa junção, né, que trabalha com a realidade. Realismo já dá assim a ideia, né, pelo próprio nome, já dá a ideia de real, realismo. O ismo em literatura, como eu já disse a vocês, né, todo ismo é exagero, né? Ismo é exagero, esse sufixo, ismo, significa exagero. Real já diz um pouco da escola, que é trabalhar com a realidade, né? Trabalhar de forma objetiva, de forma real, com o acontecimento em si, né? Da forma que realmente ocorre, né? Que trabalha com o positivismo, que trabalha com a comprovação científica, não é nada no realismo através de suposições. O realismo nós trabalhamos com a realidade, com a objetividade. Bem, nós temos aqui, só para fazer assim digamos assim, buscar um pouquinho, refrescar a memória de vocês, nós estudamos essa escola aqui, ó, romantismo, certo? E agora, no início do século XIX, nós estamos aqui em meados do século XIX e o realismo ele vai contrapor tudo que preconizava o romantismo. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma das características que eu falei bastante para vocês do romantismo é o subjetivismo, é a emoção, é o eu. No realismo, nós não vamos mais ter a questão do subjetivismo, nós vamos trabalhar com o objetivismo, com a questão objetiva, direta, né? Sem enfeites, sem pormenores, de forma direta, a verdade nua e crua, tal qual o fato acontece. Nós temos aqui no romantismo a idealização, né? Vocês se lembram que é a questão de idealizar a pátria, idealizar o índio como herói nacional, né? de idealizar a fauna, de idealizar a flora. Já no realismo, nós não vamos ter mais essa questão da idealização, é a captação do real, né? O nome realismo, real. Né? Então, esse real é a realidade, é a verdade, é o fato tal qual ele ocorre. Então, nós temos aqui também no romantismo uma característica, a linguagem poética e estilo metafórico. O romantismo trabalhava muito com a linguagem poética, né? E com a metáfora. Já no realismo, nós não temos mais essa linguagem poética nem metafórica, nós temos agora a linguagem direta, né? Real, verdadeira, objetiva. Nós temos no romantismo o amor sublime e puro, né? Anjo e perfeição, o amor inacessível, o amor celestial, né? O amor endeusado, platônico. Já temos aqui no realismo, o amor já é subjugado aos interesses sociais. O realismo, ele não trabalha com o amor do realismo, é um amor de interesse, né? De acordo com o interesse, com a sua comodidade, né? Com aquilo que você vai levar vantagem. Então, nós poderíamos até dizer que esse amor aqui é o amor por interesse,
né? Você casa com alguém porque ele tem bens, porque ele possui uma certa ascensão social, né? Visando lucro, visando interesse, né? Então, o amor no realismo, se é que a gente pode chamar de amor, né? É o interesse. As pessoas se relacionam por interesse. Nós temos aqui o casamento como felicidade no romantismo. Já no realismo, o casamento é uma instituição falida, ocorre adultério, mentiras, hipocrisia, certo? Traição. Então, vocês já percebem a questão do realismo, que é bastante real, objetivo. Né? Deixa um pouco de ser idealizado, emoção, né? Aquela questão de interesse. Você casa com aquele que lhe é conveniente. Nós temos no romantismo o herói íntegro, de caráter irrepreensível. Já nós temos aqui o herói no realismo, problemático, cheio de fraquezas, o homem meio que animalesco, o homem age como por instinto, né? Já age por instinto. O homem já é a miséria humana, né? O homem cheio de defeitos, o homem que é preocupado em satisfazer a si mesmo, a se dar bem, um homem problemático, cheio de vícios, né? No realismo, naturalismo. Nós vamos ter o homossexualismo, nós vamos ter aqui a prostituição, né? As traições, até no caso extremo, né, você matar o outro para que você leve alguma vantagem. Então, nós falamos muito no realismo a questão da miséria humana. O realismo ele vai mostrar como nós, seres humanos, nós somos miseráveis. A natureza humana não é que sou eu, é aquele ou aquele outro. Nós, de uma forma geral, o ser humano, de uma forma geral, a natureza humana é bruta, né, precisa ser lapidada. O ser humano é capaz das piores atrocidades que você possa imaginar. E isso quem vai mostrar para a gente é o realismo, né? O realismo, o naturalismo. O ser humano cheio de defeitos, né? de problemas, entregue ao vício, entregue à bebida, né? Entregue à prostituição, enfim. Nós temos aqui no romantismo personagens planas, né? Já no realismo, os personagens são trabalhados psicologicamente, né? Ele já analisa aquilo que está, né, no psicológico do indivíduo, do homem. O romantismo trabalha com o culto do eu, né? Voltado para o individualismo, para o eu, enquanto que o realismo trabalha com o universalismo. Foi aquilo que eu disse agora há pouco. Não trata de um homem especificamente, né? Mas a natureza humana de uma forma geral, né? Aqui, em outra região, em outro continente, o homem de uma forma geral. O romantismo ele é voltado muito para o passado, né? Trabalha com a questão da saudade, né? A questão do passado, de nada foi bom nada é bom no presente, nada será bom no futuro. Ele só trabalha com o passado. O passado foi isso, o passado foi maravilhoso, saudades do que passou, né? Que ele viveu no passado. Já no realismo se trabalha com o presente, né? A temática do realismo é o presente, é o agora, né? O instante. Bem, o realismo foi um movimento estético, como eu disse agora há pouco, ele ocorreu em meados do século XIX. Tá aqui. Surgiu como oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência artística anterior. Qual é a tendência artística anterior que a Pro já trabalhou com vocês em literatura? Qual é a escola literária anterior? O romantismo, né? Enquanto que o romantismo trabalha com a emoção, a oposição que o realismo vai fazer ao romantismo é a razão, né? É a objetividade, é a razão, trabalha com a razão. Bem, intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade.
Então, como eu havia dito, né, o realismo, ele faz uma representação real, fidedigna, ou seja, tal qual e verossímil da realidade. Né? Escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos, todas as áreas artísticas, de uma forma geral, privilegiaram a objetividade em suas obras, atentas à veracidade das situações cotidianas. Veracidade é verdade, voltado para a verdade, né? Para a objetividade da vida cotidiana. O contexto histórico do realismo. Como vocês já sabem, não dá para se falar em literatura sem colocar o contexto histórico, porque o contexto histórico, ele vai refletir, ele reflete no modo de vida das pessoas. Então, quando se fala em literatura, em escola literária, nós estamos aí, pessoal, em meados do século XIX. Nós já temos agora uma escola que ela vai contrapor, né, vai surgir uma escola que vai contrapor a existente. Então, tudo que o romantismo preconizava, pregava, o realismo ele vai fazer oposição. Ele vai se opor, né? Bem, e o contexto histórico ele é bem interessante em todas as escolas literárias. Por que o contexto histórico? Porque o contexto histórico, o modo de vida das pessoas, vai refletir, né? Vai refletir o que está acontecendo, né? No caso, ao redor, né? No dia a dia, vai refletir no comportamento das pessoas. Isso é fato. Bem,